Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Antônio Zanetti e no vídeo de hoje eu vou fazer uma breve introdução sobre informática básica. Na verdade, um breve resumo sobre o computador em si, para depois, nas próximas aulas, a gente já entrar no nosso principal assunto, que são videoaulas de informática básica para iniciantes no geral, tá? Eu vou falar de Windows, de Word, de Excel, PowerPoint, vamos navegar também pela internet, falar de OneDrive, falar de outros aplicativos aí que podem ser úteis para vocês trabalharem, até com questão profissional, né, para usar profissionalmente, vamos dizer assim. Mas antes de entrar na aula em si, eu queria falar um pouco sobre mim, né? Eu comecei a trabalhar com o computador em 1995, quando eu estava fazendo um curso de desenho técnico mecânico no Senai. Então, naquela época, eu comecei a trabalhar com o computador usando o software do AutoCAD, que naquele ano era a versão R10. E desde então eu fiquei fascinado por esse mundo da informática, da tecnologia, e não parei de estudar ou de estar envolvido na área, né? Já na finalização do Senai, em 97 aproximadamente, eu já parti para cursos de informática, fiz vários cursos de informática básica, intermediária, manutenção e montagem de computadores, e depois eu segui, né, trabalhando na indústria. E por quase 20 anos eu fiquei em uma autopeça, onde desenvolvi também bastante experiência em Word, Excel, PowerPoint, outros aplicativos também que a gente vai comentar aqui no canal. E em 2009 eu entrei para a Faculdade de Ciência da Computação, concluí em 2012 e já em 2013 eu montei canais, né? Na verdade eu tenho 2 canais aqui no YouTube. Esse é o terceiro que a gente está conversando aqui. São temas distintos. Um eu tenho só para falar sobre o Android, que é o nosso canal Olhar Android. O outro é para falar sobre tecnologias um pouco mais generalizadas, mas a gente foca mais em Smart TVs, que é o Smart Dicas, o canal. Eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês conhecerem depois. E esse canal agora, que a gente está conversando aqui, vai ser destinado para a informática de maneira geral, mas com foco principal, né, para os iniciantes e para softwares que possam ser utilizados de forma profissional ou profissionalizante, né, para vocês poderem aí, quem não conhece ou que já tem algum conhecimento, quer fazer alguma complementação ou aprender algo mais, vai estar ajudando bastante, acredito, os temas que eu vou colocar aqui nesse canal. E vocês também podem, a qualquer momento, deixar os seus comentários pedindo ou dando sugestões nos comentários sobre o que vocês querem como matéria ou como programa, ou como software para a gente abordar aqui no canal, tá ok? Então, se você não é inscrito, peço que você já se inscreva, já deixe o seu like aqui abaixo e vamos partir então para a nossa aula de hoje. Deixa eu dimensionar a minha tela aqui. Só um minutinho, vou ajustar aqui a câmera. Maravilha, então o nosso tema de hoje é a introdução à informática básica, conhecendo o seu computador. Bom, o computador então ele se divide em 2 partes, né? São 2 as principais partes aí do computador. Nós temos então o hardware e o software, que nós vamos falar aqui nessa aula de hoje. Bom, o hardware é toda a parte física do computador, tudo que pode ser tocado. Então, o gabinete onde estão as placas dentro, o monitor, teclado, mouse, tudo isso é hardware. As placas lá dentro são hardware. Trazemos aqui alguns exemplos, né? Então, a gente tem aqui a placa-mãe, que tudo fica ligado aqui nas placas, né? As memórias ficam ligadas, são plugadas aqui. O processador também, ela que faz aí, vamos dizer,
todo o gerenciamento e distribuição das placas, né, dentro do computador. Aqui eu coloquei também uma HD dessas mais antigas, né, hoje em dia já é outro sistema, é a SSD, nós vamos abordar um pouquinho mais à frente. A memória RAM também é um hardware. A memória RAM ela é a memória de trabalho, enquanto que o HD aqui, né, ele é armazenamento, são memória de armazenamento, podemos dizer assim, né, é um espaço de armazenamento aqui. A memória RAM é uma memória de trabalho. Então, o processo, assim, por alto, começa com o processador aqui, quando o usuário emite uma ordem, ele vai para o processador faz o processamento de tudo que é necessário e joga para a memória de trabalho aqui, que é a memória RAM. Depois a gente tem o gabinete, o monitor e também a unidade de CD, DVD. Aqui são só alguns exemplos aqui de hardware, tá ok? Depois a gente aborda um pouco mais aprofundado, se vocês quiserem, a gente faz uma outra aula só sobre o hardware e como que funciona aqui o procedimento, quem gerencia o que. A grosso modo é isso, a placa-mãe ela gerencia junto com o processador todas as coisas que estão acontecendo, né, aqui no computador. Do processador ele faz a distribuição, joga para a memória, e a memória ela apresenta a informação na tela para a gente. Então o processador ele só gerencia, a memória RAM faz todo o trabalho e exibe na tela para nós, e a HD é onde é armazenado todas as coisas. Quando você salva um programa, salva um arquivo do Word, do Excel, né, nesse momento ele está trabalhando aqui, né, enquanto está aberto na sua tela, está aberto aqui no seu computador, ele vai trabalhando em cima dessa memória. Você vai gravando, você vai editando, fazendo o seu documento, e ele vai ficando armazenado na memória RAM. A partir do momento que você deu um salvar lá no seu programa, no Word, Excel, PowerPoint, ele fica gravado daí aqui na HD. Então, HD armazena, a memória RAM faz o trabalho e o processador distribui e gerencia as tarefas. Tá? A grosso modo é isso. Depois a gente pode fazer uma outra aula um pouco mais detalhada sobre isso. Mesmo porque o nosso foco aqui no canal vai ser sobre o software, que é a outra parte, né, do computador. Né? Eu comentei inicialmente que são duas principais partes, o hardware e o software. Então o hardware é toda peça, tudo que pode ser tocado, né? As placas, o monitor, é a parte física do computador, e o software é a parte lógica, tá? Que seriam aqui os programas, os aplicativos e os drivers. Temos aqui alguns exemplos, né? O Windows, o Office, que já tem o Word, Excel, o PowerPoint, que fica nesse pacote, o Photoshop, o WhatsApp, o Google, o navegador Edge da Microsoft, Facebook, YouTube e o Drive da NVIDIA. Isso aqui tudo são softwares, tá? É a parte lógica do computador. Bom, aí dentro de hardware e de software tem algumas subdivisões, tá ok? Então a gente tem os periféricos de entrada. Aqui nos periféricos de entrada nós temos aqui alguns exemplos, né? A webcam, o teclado, o mouse, são exemplos aí de periféricos de entrada, tá ok? Depois a gente tem os periféricos de saída, e alguns exemplos aqui são o monitor, a impressora e a caixa de som. No caso, os periféricos de saída são o que mostra o resultado processado lá de dentro do computador, de dentro do CPU lá, né? Da placa-mãe e da memória. O resultado disso, a saída, é o que a gente tem para nós, né? Que é a imagem na tela, o som que sai das caixas de som, a impressora, né, que solta para nós aí a folha que a gente solicitou a impressão. Então são periféricos de saída. Tá? O de entrada então faz o contrário. No caso da webcam, ele capta a nossa imagem, assim como essa aqui que eu estou falando com vocês, capta a nossa imagem e envia para dentro do computador para fazer algum processo.
o teclado, as nossas digitações, aí o nosso texto, né, entra pelo teclado, e o mouse é os cliques que a gente faz a entrada da ordem para ser executado algo no computador. Depois também temos aqui uma terceira categoria, né, que é ligada ao hardware, que são os drives. Nos drives aqui no caso a gente pode salientar dois exemplos, que é o leitor aí, o drive de CD, DVD, a HD, né? A HD, drive de leitor de CD, pendrive também entraria aqui, leitor de disquete daqueles mais antigos também entraria aqui, tá ok? E a outra parte, né, que é a subdivisão que a gente vai falar agora, são as subdivisões de software. Nós temos então sistemas operacionais. Os sistemas operacionais, eles são como uma mesa, ok? Vamos fazer essa analogia assim. É como se fosse uma mesa e em cima dessa mesa a gente coloca as nossas ferramentas para fazer o nosso trabalho, né? Então, o sistema operacional em si, ele não executa tarefas, como eu posso dizer, de trabalho, né? Que você possa gerar algum arquivo, que você possa gerar documentos. Não, ele serve como uma mesa. Ele é o programa que todas as outras coisas são instaladas nele. Então, o que a gente tem com o sistema operacional é configurações que a gente pode fazer, ajustes, né, para você trabalhar com seus aplicativos dentro dele. Então, ele meramente, a grosso modo, ele é uma mesa. Você pega as suas ferramentas, que são os seus outros programas, que é o que a gente vai falar agora, que são os programas de produção e multitarefas, né? Aí a gente tem alguns exemplos aqui, Photoshop, o próprio Office, né? Word, Excel, PowerPoint, internet aqui do Google, WhatsApp, YouTube e todos os outros programas aí com que a gente executa alguma coisa, alguma tarefa, né? E que ele também retorne para nós o fruto desse trabalho, né? No caso do Word, ele vai ser um editor, ele é um editor de texto e vai nos dar o resultado do trabalho, que é um texto para você imprimir, utilizar, apresentar. Excel, mesma coisa, vai ser um facilitador de planilhas, a gente vai falar bastante de Excel aqui, para você executar cálculos e montar planilhas. Aparentemente, a primeiro momento, assim, parece complicado, mas não, a gente vai tentar fazer algumas coisas bem simples, bem básicas, bem detalhadas, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, tá ok? Então, acho que aqui ficou claro. Se depois vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar que a gente dá uma ajuda para vocês. Bom, e aí temos aqui o terceiro subdivisão aqui do software, que são os drivers, que no caso aqui eu coloquei o logotipo, né, da empresa aqui da NVIDIA, responsável pela placa de vídeo, por uma marca, né, por uma determinada marca de placa de vídeo. Aqui, notem que do lado do hardware a gente tem os drives e do lado do software a gente tem os drivers. A diferença aí é só um Rzinho no fim, certo? Vamos ver agora no próximo slide o que quer dizer cada um desses dois, tá? Então, drives e drivers, qual a diferença entre eles, né? Então, no hardware, do lado do hardware, a gente tem os drives, que são os componentes, tá ok? A gente tem então o leitor de CD, a HD, o SSD, né, que faz a mesma função da HD antiga, né, a mesma função dessa daqui. O SSD também ele é para armazenamento. Então, o processador e a memória o processador e a memória RAM trabalham, né, fazem o trabalho dela, e quando você salva o seu documento, instala seu programa, baixa um jogo,
ele fica armazenado aqui, né? Se for mais antigo o seu computador, é provavelmente uma dessa, né? HD mecânica. E se for uma máquina mais nova, provavelmente já vai ser um SSD, tá? E também entra aqui o pendrive, tá ok? Bom, agora para o software a gente tem os drivers, aqui no caso o que muda é só a letra R aqui, e são os programas que fazem funcionar todo o equipamento. No caso, esse aqui é um drive, esses são drives de vídeo que para fazer funcionar perfeitamente a sua placa de vídeo. Os mais antigos vinham o CD de instalação, então quando você colocava aí uma placa nova no seu computador, ou se trocava a sua HD, ou colocava uma gaveta a mais, um drive a mais de CD, DVD, né? Antigamente você precisava de instalar com o CD para que o programa reconhecesse a peça, né? E funcionasse perfeitamente no computador. Então toda peça que você coloca, ela instala um driver. Hoje, né, a maioria deles, eles são automáticos. Você plugou no computador, ligou ele na internet, ele já faz a busca e já instala o driver mais atual. Tudo que você coloca praticamente hoje em dia já é assim, né? Plug and play. O mouse, por exemplo, você chega, pluga o mouse lá no seu gabinete, né, atrás na placa-mãe, você pluga ele lá, ele já vai dar um aviso no canto do relógio de que um novo dispositivo foi encontrado, e ele já faz a instalação para você do driver automaticamente. Tá ok? Acho que ficou bem claro aqui para vocês, né? Aqui do lado também eu coloquei uma telinha do Windows, o gerenciador de dispositivos, ó. E aqui eu tenho um exemplo de vários dispositivos aqui, cuja os drivers estão instalados e atualizados. Ó, dispositivo de geração de imagem, dispositivo de interface, são os USBs também, dispositivo de sistema, adaptador de rede. Então, eles são praticamente instalados automaticamente hoje em dia. Um ou outro caso, né, de uma placa ou alguma coisa mais específica, aí vai ser necessário fazer a instalação pelo CD aqui. Tá ok? Bom, o que eu tinha para hoje era isso, era uma introduçãozinha assim, bem básica, né, para dar uma alinhada, uma nivelada. E na nossa próxima aula a gente vai começar já a falar sobre o Windows 10, tá joia, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, foi só uma introdução. Curte nossos vídeos, né? Compartilhe com os amigos, se você tiver alguém aí também que é iniciante e quiser compartilhar, pode compartilhar, fique à vontade, tá bom? Se inscreva aqui no nosse canal, deixe o seu like, isso é muito importante, isso ajuda o nosso canal a chegar para mais gente. E se vocês precisarem, quiserem tirar dúvida ou tiverem sugestão sobre aplicativos ou alguma função de algum programa Word, Excel, PowerPoint que vocês queiram saber, pode deixar nos comentários que a gente vai fazendo vídeos aí conforme a demanda e a solicitação de vocês, tá joia? Maravilha, então, até o nosso próximo vídeo.